É o retorno do maior ídolo dessa atual geração, do Gabigol, que na minha opinião é o jogador que está fazendo muita falta ao Flamengo. Vamos pegar o jogo contra o Palmeiras, que o Pedro precisou ser poupado, segundo o Tite. O artigo, a ciência, dizia que o Pedro deveria ser poupado naquele momento. E aí, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, com todo o respeito, mas a discrepância técnica é muito grande. É uma baita notícia para a torcida do Flamengo, não só para a torcida do Flamengo, mas também para o técnico Tite, que volta a ter à disposição o camisa 10 rubro-negro, que embora seja considerado reserva, mas repito, é um jogador extremamente importante, decisivo. Uma grande notícia aí para o Flamengo, principalmente porque, se tratando de Gabigol, é um cara que consegue elevar a autoestima, consegue mudar o ambiente, consegue trazer o espírito de Flamengo novamente ao campo, e um momento delicado da equipe do Flamengo por uma situação complicada ainda na Libertadores, por mais que eu acho que vá classificar mais 4 pontos para uma equipe que tem um investimento que tenha muito pouco. Salve, galera, vamos trazer agora as últimas informações do nosso Mengão. Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e já pode jogar contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar essa informação trazida por Vene Casagrande em seu programa da SBT Esportes. Antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Então, vamos acompanhar essa excelente notícia da volta de Gabigol aos gramados. Efeito suspensivo e o atacante está liberado. Será que ele já participa do jogo contra o Amazonas? Rodou. O rubro-negro amanheceu com uma ótima notícia. Logo cedo, o drone do Vene subiu em primeira mão e o Flamengo divulgou a notícia de que Gabigol estava liberado para jogar novamente. A defesa do jogador conseguiu o efeito suspensivo com unanimidade da decisão que afastava o atleta das atividades relacionadas ao futebol por 2 anos, devido a uma acusação de tentativa de fraude no antidoping. Com isso, o atleta está finalmente liberado para atuar em partidas do Fla. Nesta terça, o camisa 10 já é esperado para treinar. O jogador comemorou o resultado pelas redes sociais e publicou um vídeo sobre o retorno. O rubro-negro encara o Amazonas no Maracanã na quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida pode marcar o retorno de Gabigol aos gramados após mais de 2 meses fora das atividades. No treino de ontem, Cebolinha, que está se recuperando, fez fisioterapia no campo. Já a má notícia ficou por conta de Arrascaeta, que confirmou uma lesão na posterior da coxa direita, e Eric Pulgar, que sofreu uma entorse confirmada no tornozelo esquerdo. O time vem de 2 derrotas pela Libertadores e Brasileiro e vai em busca da vitória em casa para trazer alegria ao torcedor, com a possibilidade de um retorno especial para a torcida. E seu Vene Casagrande, boa tarde pra você de casa, pra quem tá por aí. Participa com a gente no nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo. Ah, eu não gosto de Twitter, Fernanda, nem eu também não gosto não. Vai lá no Instagram, @SBT Rio Oficial, você também pode participar. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. Vem explicar mais sobre isso. Eu acho que o Flamengo precisava de um fato novo como esse, Gabigol voltando para um momento tão delicado que vive o Flamengo, Vene Casagrande. Boa tarde pra você. Não é apenas um fato novo, é o retorno do maior ídolo dessa atual geração, do Gabigol, que na minha opinião é o jogador que está fazendo muita falta ao Flamengo. Vamos pegar o jogo contra o Palmeiras, que o Pedro precisou ser poupado, segundo o Tite. O artigo, a ciência, dizia que o Pedro deveria ser poupado naquele momento. E aí, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, com todo o respeito, mas a discrepância técnica é muito grande. Se o Gabigol tivesse disponível, acredito eu que o Gabigol seria o titular naquele momento. E sim, é um jogador que estava fazendo muita falta. E como disse aí a Alce no VT, a gente trouxe essa informação logo pela manhã, uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Não só para a torcida do Flamengo, mas também para o técnico Tite, que volta a ter à disposição o camisa 10 rubro-negro, que embora seja considerado reserva, mas repito, é um jogador extremamente importante, decisivo. E para esse momento que o Flamengo vive, conturbado, inclusive é a primeira pressão que o Tite está enfrentando no Flamengo nesses 8 meses que ele tem de rubro-negro carioca. E agora com o retorno do Gabigol, é isso, é um baita reforço caseiro. Espero que ele seja relacionado já para essa quarta-feira. E que surpresa para o torcedor, né, Lucas Pedrosa? Porque a expectativa não era alta. A
O fato disso acontecer, a gente sabia que poderia... A chance de não acontecer, na verdade, era maior do que acontecer esse efeito suspensivo. Vocês consultaram advogados e trouxeram essas informações aqui durante esse momento do Gabigol. E aí, 2 meses depois, 2 meses está o Gabigol parado, o Gabigol consegue voltar a jogar futebol, Lucas Pedrosa. Não, exatamente. Uma grande notícia aí para o Flamengo, principalmente porque, se tratando de Gabigol, é um cara que consegue elevar a autoestima, consegue mudar o ambiente, consegue trazer o espírito de Flamengo novamente ao campo, e um momento delicado da equipe do Flamengo por uma situação complicada ainda na Libertadores, por mais que eu acho que vá classificar mais 4 pontos para uma equipe que tem um investimento que tenha muito pouco. O Tite pressionado também depois de perder um clássico para o Botafogo. E repito, é um cara que muda a autoestima, que muitas vezes dá palavras de incentivo à torcida, que traz novamente esse clima de Flamengo. Então, a gente não pode exigir do Gabigol que ele esteja 100%, até porque ele ficou treinando separado muito tempo. Então, você precisa ter tempo, paciência e ritmo de jogo para esse atleta, mas sem dúvida alguma, ter Gabigol e o Flamengo é uma combinação perfeita. Vini Casagrande, agora vamos aqui raciocinar juntos. O Gabigol não joga desde o dia 25 de fevereiro, ou seja, 2 meses parado. Olhando a parte física do jogador, você já, se fosse você, o Tite, já usaria esse jogador agora contra o Amazonas pela Copa do Brasil? Ou você acha cedo? Fernandinho, lembrando que ele não estava podendo frequentar nem o centro de treinamento do Flamengo. Ele estava treinando no condomínio dele. Claro que o preparador físico do Flamengo, o Fábio, dava até um auxílio, iria até o local, passava treinamento para ele. Isso dentro da lei podia, tá? Não era nenhum problema para o Flamengo. Ele só não podia frequentar o CT do Flamengo. E aí ele treinava a parte, como o Pedrosa acabou de mencionar. Te respondendo, Fernandinho Maia, vamos lá. O que faz o torcedor do Flamengo ir a um jogo 9h30 da noite, numa quarta-feira, primeiro jogo de ida contra o Amazonas, que é um rival, assim, teoricamente muito fraco, que ninguém vai esperar um grande show do Flamengo, inclusive alguns desfalques importantes, como Arrascaeta e Pulgar. Qual seria esse fato novo que você acabou de mencionar? Nada melhor do que o Gabigol ser relacionado. Se o Gabigol for relacionado, eu tenho certeza que o público será muito maior do que se ele não for relacionado. Estamos falando de um jogador que está 2 meses sem poder frequentar as instalações do Flamengo, sem poder ter contato com os atletas do Flamengo dentro do CT. Imagina a ansiedade desse atleta. Eu não vejo motivos para o Tite não levar o Gabigol, mesmo que ele não entre em campo, mas deixa o Gabigol voltar a sentir essa atmosfera que é um jogo, inclusive no Maracanã, a torcida gritar o nome dele. O Gabigol voltou, tenho certeza que vai ter isso no Maracanã. Então eu não vejo motivos para o Tite não levar. Se ele não levar, com todo respeito, aí a gente tem que fazer um questionamento ao Tite. Por que não levar? Deixa o Gabigol no banco de reserva, nem que ele entre ali faltando 10 minutos, 5 minutos, deixa o jogador voltar a sentir essa atmosfera novamente. Eu acho que o Tite não tem, se for permitido, e vai ser, obviamente, eu acho que... Não, então, já é permitido, tanto é que ele vai treinar hoje normalmente. Então ele já pode levar, né? E eu acho que o Vene traz um recorte muito importante e interessante, porque a gente sabe que hoje o futebol tem muita tecnologia. Eu não sei se eu posso falar essa frase aqui, mas aquele negócio não sai no scout. Né? Então você vê o scout de um jogador quando você vai comprar, quando você vai relacionar e tudo mais, mas tem umas coisas que não entram ali. E aí só o ser humano consegue ter uma percepção. O Gabigol pode estar fisicamente muito aquém do que se esperava para um camisa 9 chegando agora nesse momento do Flamengo. Mas esse ponto, esse traço que traz o Vene sobre o Gabigol e a presença dele no banco, pelo menos, é importante demais, Lucas Pedrosa. Vai muito além da ciência, do que se olha dentro da questão física do jogador. É muito mais do que isso, né? Não, e é um momento importante para o Flamengo tirar essa pressão. É um jogo perfeito para o Flamengo tirar essa pressão, é um jogo perfeito para você voltar com o Gabigol. Você volta com o Gabigol, por exemplo, jogando numa Arena MRV contra o Galo, é mais complicado. Então você tem a oportunidade de fazer ele ganhar ritmo de jogo, voltar a treinar com os companheiros, que por mais que você treine separado, você não tem o físico, você não tem o tático, você não tem o técnico ali de estar também entrosado com os seus atletas, mas quem sabe nunca esquece e o Gabigol sabe demais, então eu levaria com certeza o Gabigol. Só um instantinho, tá, Vene? Aí tu vê o negócio, né? Os caras estavam ferrados, negócio de ciência. A Fernanda não, aí calma. do nada nasce um Gabigol. Do nada, calma. Eles têm um fato novo. O fato não novo deles é estão assim. tremendo, né? Calma. Eu, no lugar de vocês, também tremendo. Começou. Nem parece que há 2, 3 meses a gente estava aqui discutindo sobre o desempenho do Gabigol. Se vai renovar. Vai renovar, não vai renovar. Não. Nem parece. Eu sou a favor de renovar.
Não pelo tempo de contrato, Entendi. queria renovar por mais 5 anos, Entendi. nem pelos Agora ele valores já apresentados. Já virou Inclusive, quem? entrando no assunto, o Gabigol precisa entender que nesse momento ele está em baixa. Então, eu acho que ele não pode pedir o que ele pediu anteriormente. É aceitar o que o Flamengo tem a oferecer ou faz ali uma contraproposta, não nos níveis que ele havia pedido anteriormente. Ah, e mandar um recado pro Landim, tá? O Zico não passa e o Gabigol nunca vai passar também na história do Flamengo, tá? Perfeito, Ninguém São André. dois vai. jogadores eternos. Eternos. Parabéns. E pra quem não sabe, o Landim participou de um podcast em que ele disse que o tempo vai passando, né? E com o tempo o Zico vai acabar passando também junto com o tempo. Quem O vai Gabigol passar é se- ele. O Zico nunca. É, isso é verdade. Como o Pelé nunca vai passar, não e faz essas sentido coisas. isso, Como né? o Ronaldo Fenômeno nunca vai passar, como o Ronaldo Gaúcho nunca vai passar, como o Romário nunca vai passar. Olha A aí. gravata nunca vai ser mais importante que a chuteira, Fernanda. Como o Gabigol retorna ao Flamengo de Tite? Vota lá, a gente tá com essa enquete. Titular absoluto, a primeira opção será o 12º jogador. A segunda opção, fica no banco. A terceira opção, por hora, ganhando o fica no banco. Fernando, eu posso Vini explicar só Casagrande. uma situação que eu acabei não mencionando isso, porque muita gente não está levando isso em consideração. Pessoal, isso é um efeito suspensivo. Ele está liberado para jogar e treinar até o próximo julgamento. Não é para sempre, não é acabou a suspensão do Gabigol. Não, é até o próximo julgamento no CAS. E aí a gente vai saber se ele vai continuar E quando é punido. esse julgamento? Não tem data prevista. Pode demorar. Mas até lá o Gabigol está liberado para treinar e jogar. E aí quando tiver o julgamento novamente, se a suspensão for mantida, e aí ele vai ter que cumprir, não tem jeito. Já já Lucas Pedrosa vai trazer. Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do nosso Sumingão, que nesta terça-feira, dia 30 de abril, teve uma excelente notícia, né? Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e agora já pode voltar a jogar pelo... Então, uma excelente notícia, né? Gabigol está de volta aí aos treinamentos, assim como também já pode participar do jogo desta quarta-feira contra o Amazonas. Gabigol se manifesta após liberação para voltar a jogar futebol. Esse é o destaque do site Coluna do Fla. Gabigol deve voltar a treinar com o elenco do Flamengo ainda nesta terça-feira, dia 30 de abril. A defesa de Gabigol conseguiu o efeito suspensivo de forma unânime, para o camisa 10 voltar a treinar e a jogar pelo Flamengo. Depois da boa notícia, o atacante fez uma publicação nas redes sociais comemorando a liberdade. Antes de mais nada, através do Instagram, Gabigol publicou um vídeo no qual corria em direção ao Maracanã vestindo a camisa 10 do Flamengo. Além disso, a arte era acompanhada da música A Cada Vento, dos rappers Criolo e Emicida. A postagem, claro, recebeu centenas de comentários em questão de segundo, com torcedores comemorando a liberação do atacante. Então, o Gabigol agora pode sim já jogar nesta quarta-feira, né? No dia 25 de fevereiro, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu o Gabigol até o dia 7 de abril de 2025 por tentativa de fraude de exame antidoping feito em 8 de abril de 2023. Com isso, o jogador ficou impedido de atuar pelo Flamengo. Por fim, Gabigol ainda foi proibido de frequentar as instalações do Flamengo para treinar, sequer poder ir aos estádios acompanhar o time. Dessa forma, o camisa 10 recebeu a medalha de campeão carioca em casa e apareceu no telão do Maracanã, levando a torcida à loucura na ocasião. Agora a tendência é que Gabigol volte a treinar com o elenco do Flamengo ainda nesta terça, no Ninho do Urubu. Em suma, os jogadores vão ao CT a partir de 15 horas para encerrar a preparação para a estreia na Copa do Brasil contra o Amazonas nesta quarta. Atualmente, a expectativa é para saber se o Flamengo vai relacionar ou não Gabigol para a estreia da Copa do Brasil. O rubro-negro recebe o Amazonas no domingo, no Maracanã, nesta quarta, dia 1º, pelo jogo de ida da terceira fase da competição mata-mata. Com certeza será uma motivação a mais para o torcedor rubro-negro ir assistir o jogo nesta quarta no Maracanã. Se a fase do Flamengo não está boa, 3 jogos do clube carioca não consegue vencer, pelo menos
teremos essa motivação a mais da volta de Gabigol aos gramados. Com certeza é um reforço e tanto que, na minha opinião, Tite deveria utilizar o bom senso e relacionar sim o jogador para esta partida. Por mais que ele não tenha condições de jogo, né, até porque passou 2 meses sem fazer treinamentos com a equipe titular, né, sem fazer treinamentos na base do Flamengo, aí, no centro de treinamentos. Então, de fato, ele não tem condições físicas para uma partida oficial. Mas vamos supor que o Flamengo faça alguns gols, né, e tenha a partida controlada, por que não colocar o jogador para jogar 10 minutos, para receber o calor da torcida, para receber as boas-vindas novamente como atleta do Flamengo. Nós sabemos que Gabigol tem o seu contrato se encerrando aí no final de 2024, né, e com essa suspensão, tudo relacionado à sua renovação foi paralisado, né? Inclusive Marcos Braz e Rodolfo Landim afirmaram que só iria retomar as negociações depois de um resultado final. Já com essa suspensão, né, o torcedor flamenguista fica mais confiante de que o jogador pode ser sim absolvido no próximo julgamento, até porque o que ele ganhou agora foi um efeito suspensivo. Então o julgamento ainda deve acontecer, mas ficamos otimistas porque nós sabemos que esse efeito suspensivo pode fazer com que, né, o pessoal que for participar do julgamento entenda que, de fato, Gabigol é considerado inocente, e de fato ele é. Ele pode ter sido irresponsável em não colaborar com a realização do exame, mas no organismo dele não tinha nenhuma substância química, não tinha nada que comprovasse que ele estava tentando fraudar o exame antidoping. Portanto, o Gabigol está de volta e já pode jogar nesta quarta. E aí, nação rubro-negra, será que Gabigol vai jogar nesta quarta-feira? Participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.